Olá, meus irmãos, boa noite. Graça e paz aí, bem-vindo, Ricardo. Tá dando pra ouvir direitinho, Ricardo, aí? Galera, quem for entrando aí, só me informa se tá dando pra ouvir. Valeu, Ricardo, porque a internet estava meio ruim da última vez. Só pra mim ter um feedback aí antes de começar, tá? Beleza, beleza. Só organizando aqui a aula pra gente já dar início, tá legal? Sejam bem-vindos todos aí, tá? Desejo a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos. Mais uma vez, vamos orar antes de começar, né? Como sempre. E eu gostaria, enquanto o pessoal vai entrando aí, pra gente dar início a essa segunda aula dessa nova série, e é uma série muito bacana e com certeza muito confrontante, porque ela vai de encontro justamente à natureza humana, né? Aquela guerra que Paulo fala do espírito contra a carne, né? E a gente vai ver hoje uma das obras dessa carne, tá? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão entrando aí. Oi, irmã. Feche seus olhos e vamos iniciar com uma oração pedindo a Deus por esse momento, que Ele possa preparar o nosso coração, que Ele possa nos manter focados na exposição aqui do estudo da palavra. Boa noite, Tiagão. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Criador dos céus e da terra, nós entramos na Tua presença e eu quero Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reunir através da internet para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Abençoa essas pessoas, assim como tem abençoado em todas as aulas. Coloca agora nesse momento todo o foco do nosso pensamento, dos nossos olhares, dos nossos sentidos, agora nesse momento voltados para a Tua palavra. Me ajuda nesse momento, pois eu necessito muito da direção do Teu Espírito. É isso que eu te peço, te agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? A segunda aula da série As Obras da Carne, o Caminho da Perdição, né? Esse nome aí muito bem bolado pelo grupo, né, de professores, juntamente com o Thiago Sanches aí, sempre nos dando ideias. E cada um vai dando as suas ideias e Deus tem nos abençoado. Esse tema foi muito bacana, as obras da carne, por causa dessa frasezinha aí, né? O caminho da perdição. Parece até algo assim para colocar terror, né? Mas o fato é que se nós formos seres humanos que andarmos nesse caminho, né, no caminho das obras da carne, de fato esse caminho é o caminho da perdição, né? E hoje nós vamos falar, meus irmãos, do tema impureza, né? Daquela lista lá de Gálatas. A primeira, o professor Flaviano falou na aula passada sobre... Pois é, Glécio. O Flaviano falou na aula passada sobre a impureza sexual, né? Sobre a imoralidade sexual. E eu vou trazer hoje sobre impureza, que traz até um nível maior aí de sujeira, de contaminação em relação à nossa vida de santidade e à nossa vida pecaminosa, né? Eu gostaria de iniciar lendo o texto, né? Embora eu só vou falar sobre impureza, mas eu gostaria de ler o texto completo, né? Com todo o texto do capítulo 5, versículos 19 até o versículo 21, tá? Pra gente ler o texto completo, ok? Então, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui de Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, é um texto que ele nos mostra uma lista, né? Ele nos apresenta uma lista chamada As Obras da Carne, como o próprio título da nossa série de mensagens é. Essa lista das obras da carne, nós podemos perceber, e você deve ter percebido, que nessa lista nada mais é do que uma série de comportamentos que até mesmo muitas vezes esses comportamentos ou essas práticas que identificam aqueles que não herdarão o reino de Deus, ou que não herdarão os céus, né? Aquilo que Deus tem prometido, essa lista, ela identifica essas pessoas, identifica as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Mas você há de convir comigo, se você discordar, você coloca aí o comentário para a gente ver depois, mas eu creio que a maioria das pessoas há de convir comigo que essa lista que traz esses comportamentos que identificam aqueles que são afastados, que não herdarão o reino de Deus, nessa lista tem coisas que talvez nós mesmos, né, ou que seja possível que nós mesmos pratiquemos algumas vezes na nossa caminhada. Não é verdade? Nessa lista tem coisas que eu e você, né, tem erros que eu e você talvez algumas vezes tenha cometido, ou seja um dos erros que nós cometemos ainda, até, infelizmente. Mas você há de convir que isso é algo real na vida do cristão também, infelizmente, né? Mas a gente tem que entender uma coisa. Se lá no finalzinho do texto, o apóstolo Paulo escreve assim, ó, vou só repetir a frase do finalzinho do texto, ele escreve assim, ó: já eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando ele escreve essa frase, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí eu estou falando para vocês que essa lista, existem coisas nela que muitas vezes eu também cometo e que você também talvez possa cometer, em algumas vezes durante a sua caminhada, até como um acidente. Vem uma pergunta, né? Quem são então essas pessoas que não herdarão? Quem são essas pessoas que praticam essas coisas? Quem são os que praticam tais coisas e não herdarão o reino de Deus? E aí é isso que eu queria deixar claro para vocês aqui a nível de introdução, antes da gente entrar no tema impureza propriamente dito, né? Quem são os que praticam essas coisas? Paulo, quando ele usa essa expressão, os que praticam essas coisas não entrarão ou não herdarão o reino de Deus, Paulo está se referindo, meus irmãos, àquelas pessoas que amam essas obras, aquelas pessoas que elas não se distanciam, elas não se afastam, elas não se separam das obras da carne. Quando Paulo diz, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou não herdarão o reino de Deus, como está lá no texto, ele está se referindo às pessoas que amam essas práticas. Existem pessoas que amam viver nas obras da carne, principalmente antes de conhecer a Cristo, antes de uma conversão. E aí, logicamente, após a conversão, os cristãos, eles podem ser que eles caiam em algum pecado, pode haver que um cristão venha a cair em uma tentação, a errar, isso pode acontecer. Mas a diferença que eu quero que você entenda agora a nível de introdução é que o apóstolo Paulo está falando que os que praticam essas coisas, as obras da carne, não herdarão a terra. Ele está se referindo às pessoas que amam as obras da carne. Está se referindo às pessoas que não fazem dissensão delas, que não se separam, que não se afastam, mas às pessoas que amam praticar as obras da carne. E existem pessoas, infelizmente, meus irmãos, que amam viver nas obras da carne. E deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez não seja segredo, mas hoje está quente aqui, viu? Deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez não seja segredo. E essas pessoas, muitas dessas pessoas, ou algumas dessas pessoas que amam as obras da carne, que praticam tais coisas, elas estão no meio da igreja.
elas estão participando de todas as atividades da igreja, elas também participam da Santa Ceia, elas também às vezes participam do grupo de louvor, às vezes elas participam também do grupo de ensino, elas podem estar dentro do grupo de ensino, elas podem estar dentro do corpo de pastores das igrejas, lá no púlpito, mas amam as obras da carne. Então, quando Paulo está falando isso, ele não está se referindo que todos os que erram, que todos os que pecam, não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Não é isso, mas ele está se referindo àqueles que amam essas obras, aqueles que fazem aquilo e sentem prazer nessas obras, e fazem porque amam fazer aquilo, porque gostam de fazer aquilo, porque preferem esse prazer das obras da carne e preferem andar nesse caminho. Mas existe algumas pessoas que são diferentes dessas, embora elas sejam pecadoras, mas elas não amam as obras da carne. Elas simplesmente, em algum momento, elas cometem erros, né? Com certeza eu já cometi erros que estão nessa lista das obras da carne, que eu já li para você aqui no capítulo 5 de Gálatas. Porque são muitas palavras aqui nessa lista, né, para falar sobre a natureza humana. Com certeza você também, não só eu, mas com certeza você também que está me ouvindo agora, já deve ter falhado em alguma dessas coisas na lista das obras da carne. Oi, irmão Marli. Então, meus irmãos, Paulo, eu quero que vocês entendam que ele está fazendo uma diferença. Quando ele diz os que praticam essas coisas, são os que amam, que isso fique claro, os que amam viver uma vida na prática das obras da carne. É diferente daquele grupo dos que, às vezes, né, por algum motivo, eles cometem um erro, eles praticam algum erro referente a essas obras, mas eles não amam essas obras. Boa noite, Aline. E boa noite, pessoal que foi entrando aí. Eles não amam, ou seja, eles cometem os erros, às vezes, por algum acidente, mas eles dependem do perdão de Deus. Então, é bem interessante que você saiba fazer essa diferença, né? Para que você não leia esse texto aqui no final e dizendo assim, olha, então ninguém vai poder ser salvo, porque Paulo escreveu, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se não há nenhum justo, né, debaixo do sol, se lá em Romanos também Paulo escreve dizendo que não há um justo sequer, que todos estão destituídos da glória de Deus, então se não há um justo, se todos são pecadores, quem são os que praticam essas coisas? São todos. Mas na verdade Paulo quer dizer que são os que amam viver nessa vida, os que gostam, os que têm prazer e se deleitam no pecado, se deleitam nessa vida de impureza, de trevas, de viver num caminho contrário ao caminho de Deus. Tá bom? Então que fique clara essa diferença. Se nós observarmos, por exemplo, o rei Davi, ele cometeu vários erros. E um desses erros tem a ver com a impureza sexual, que o Flaviano trouxe na aula passada, tem a ver com essa impureza, qual eu vou trazer hoje aqui, que é bem mais ampla, né? Então, o rei Davi, por exemplo, ele desejou outra mulher, a mulher do seu subordinado, do seu soldado, do integrante da sua guarda, né? Do seu exército. E ele quis aquela mulher e ele foi até os últimos, até o limite, né? Ele foi até chegar e realmente ter aquela mulher. Depois nós vemos Davi arrependido e entendendo a vontade de Deus para a vida dele. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele não amava viver no pecado, ele não amava viver nas obras da carne. Boa noite, Carol, boa noite, Rafael. Ele não amava viver nessas obras, ele não amava viver nessa vida de impureza. Mas em algumas vezes ele falhou, em algumas vezes ele caiu, em algumas vezes ele foi fraco, de fato, mas a diferença é que ele não amava viver naquilo. Então quando alguém vive uma vida dependendo de Deus, ele não ama viver nas obras da carne, ele vai cometer erros também, né? Até porque se nós não cometêssemos erros, se nós não nos sentíssemos tentados ao ponto de muitas vezes querer errar, não haveria a necessidade de Paulo ter escrito a lista dos frutos do Espírito. Porque o que são os frutos do Espírito? São aquelas obras que nós precisamos manifestar o caráter de Cristo, como nós vimos na série passada. E o que diz lá? Diz que eu tenho que ser fiel, diz que eu tenho que amar, diz que eu tenho que ter domínio próprio. Então por que a Bíblia diria que eu preciso ter domínio próprio se não houvesse necessidade de eu, por exemplo, querer
discutir com alguém, se não houvesse o desejo de eu ter raiva de alguém, se não houvesse a possibilidade de eu querer estourar, né? Se não houvesse a possibilidade de eu me sentir tentado a trair, a mentir, a enganar, a roubar. Então, se não houvesse esses desejos, não precisaria a gente manifestar essas obras do fruto do Espírito, porque nós já seríamos, né, já seríamos perfeitos, e não é o caso. Então, nessa lista das obras da carne, a gente pode perceber que há uma diferença. Os que amam as obras e os que cometem os erros, mas não amam esses erros. E eu espero que nós que estamos aqui nesse momento, nessa sala, nessa live, estejamos todos no grupo dos que não amam essas obras, dos que quando cometem esses erros se sentem mal mesmo, nos sentimos tristes mesmo, mas não ficamos também ali cabisbaixos apenas com essa tristeza, mas nos voltamos para Deus, nos arrependemos e recomeçamos novamente essa caminhada. Então que a gente seja desse grupo, dos que às vezes até cometem os erros, porque isso é praticamente certo que vai acontecer durante a sua caminhada, durante a nossa caminhada, mas que a gente, igualmente a Davi, igualmente a muitos outros exemplos na Bíblia, a gente possa nos levantar, nos arrepender e continuar nessa caminhada, tá bom? Então que tenha ficado bem claro essa diferença, né, dos que amam essas obras da carne e dos que cometem às vezes esses erros, que às vezes pode ser eu mesmo ou você, tá? E aí, dito isso, né, dando essa esclarecida em relação ao texto, eu gostaria agora da gente dar uma olhada no conceito da palavra, né, na palavra que é o tema da aula de hoje, palavra impureza. Como sempre, né, já está virando como se fosse uma coisa repetitiva, mas não é. É que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, então a gente tem que avaliar as línguas, né, originais. Teve uma aula aí que a Aline até disse, esse negócio de língua original aí é que é osso, mano. Não foi, Aline? Mas a gente precisa tentar buscar, pelo menos se aproximar. Lógico que a gente não consegue tanta exatidão, mas pelo menos nos aproximar já nos ajuda a entender o que o texto quer dizer. Você vai repetir, você pode falar mais. Sim, Aline. Manda aí qual é o sentido que tu quer que eu fale, que aí eu dou uma paradinha aqui e falo, viu? Enquanto tu vai pensando na forma de digitar, eu vou dando continuidade aqui, beleza? Então, nós vamos ver que a palavra impureza, né? Ela vem do grego, que é acatarsia, ou acatársia. Eu não sei a pronúncia correta, porque eu só li, né? Eu não ouvi. Já eu falo, Valinho. Eu olhei aqui, eu vou só falar aqui sobre o termo, já eu falo isso daí, beleza? Então a gente vai ver aqui sobre o termo impureza, que vem do grego acatársia ou acatarsia. Não, de fato eu não sei a pronúncia correta, mas a palavra é essa. E ela se refere, irmãos, esse termo grego se refere a pecados sexuais, a maus pensamentos, a intenções impuras, a desejos imundos e a indecência. É uma palavra que está diretamente ligada a todo tipo de imoralidade e más intenções. Ou seja, na aula passada vocês viram sobre imoralidade sexual e já deve ter sido algo confrontante, né? Eu não tive a oportunidade de estar presente na aula passada, mas deve ter sido muito conflitante pelo tema. Só que hoje o tema de impureza ele vai além e nós só estamos na segunda aula. Esse tema de impureza ele vai além, porque enquanto a imoralidade sexual ela se limita à sexualidade, né? A impureza ela abrange todo o ser, ela abrange todo o ser humano. Na sua totalidade ele é podre, na sua totalidade ele é impuro, na sua totalidade ele está sujo, né? Esse termo, a catarsia, esse termo impureza fala de pecados não só sexuais, ele fala de sexuais, fala dos pensamentos, qualquer tipo de mau pensamento, qualquer pensamento ruim, qualquer pensamento sujo, já se enquadra nessa obra da carne. Eu já estou com a impureza, né? Ela não é só referente ao sexo, às vezes pode ser referente a qualquer outro setor da vida, qualquer outro âmbito. As minhas intenções, se não forem intenções puras, se não forem intenções para o bem do outro, se não forem intenções para o meu próprio bem, se não forem intenções para o bem de todos, já estou praticando a obra da carne em impureza. Se os meus desejos, eles são desejos imundos, né? São desejos que são contra
a santidade, a vida piedosa em Cristo, também já estou cometendo impureza. Pode ser referente a qualquer outra coisa, ok? E por fim, aqui em relação a esse conceito dessa palavra, ela é diferente da palavra porneia, que foi a palavra que o Flaviano estudou na aula passada, né? Ela é diferente dessa palavra, por quê? Porque ela indica uma contaminação geral da pessoa. Porneia é só relações sexuais. A catarsia ou a catarsia é referente à contaminação geral, ou seja, ela macula em todas as esferas da vida, como eu acabei de falar. É como se eu dissesse, pessoal, que uma pessoa que tem a catarsia, ou seja, que tem a impureza, que tem essa obra da carne em si, é uma pessoa que ela é totalmente suja e que leva tudo para um lado pejorativo. Você conhece pessoas assim? Não precisa dizer quem é, viu? Bota só ok ou então sim, conheço. Não precisa dizer quem é, ou então nem fala. Mas é uma pessoa totalmente suja que leva tudo para um lado pejorativo, tá? É um homem que pode ser, o homem pode ser impuro e ele pode até esconder isso, né? Diferente do pecado sexual. Isso vai muito de encontro ao modo em como a mulher se veste. Existe um conflito dentro das igrejas por isso, por exemplo, o uso de calças confere. Em relação à questão da vestimenta, não tem muito a ver com a impureza, né? Não é a questão da vestimenta, tá? Mas se eu não tiver entendido direito, irmã, pode mandar a pergunta de novo que eu olho aqui, ok? Pode eu não ter entendido direito. Mas se for o fato de você vestir certo tipo de roupa demonstrar impureza, não é nesse sentido. Esse sentido vai ser em outra aula, em outra obra, tá bom? Não é no sentido da impureza, ok? Pronto, aproveitando aqui o embalo, responder a pergunta da Aline em relação ao arrependimento, ok? Sim, o que quero dizer é se fala de arrepender e Deus perdoa e tal, no entanto há uma confusão sobre erro e sentir-se culpado, ficar mal, porém voltar a cometer os mesmos erros. Pronto, Aline, é porque é o seguinte, em relação ao arrependimento, o que a gente entende, certo? O que a gente entende em relação ao arrependimento? O arrependimento, vou dar um exemplo, é como se você estivesse andando numa via, em uma direção, em um sentido, e de repente você percebesse que está indo no caminho errado, no sentido errado, e você decidisse mudar de direção. Eu vou para a direção correta. E aí eu paro de seguir aquele caminho e volto para o caminho correto, e caminho no outro sentido. O arrependimento ele tem mais a ver ali com a atitude da pessoa do que com a questão da tristeza, do sentimento, da emoção. Pronto, exatamente. A gente às vezes confunde arrependimento com uma espécie de remorso, certo, Aline? É interessante, Aline, que na Bíblia, geralmente, as pessoas pegam palavras que para a nossa cultura ocidental, elas são mais relacionadas a emoções e sentimentos, e a gente acha que a Bíblia está falando disso também. Por exemplo, como amor, né? O amor na Bíblia, ele geralmente tem mais a ver com a atitude, né? Jesus disse assim, quem são os que me amam? Os que me amam são os que obedecem os mandamentos de meu Pai. Ou seja, Jesus compara a um servo que ama a Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que age em obediência a Deus. E a gente acha às vezes que amor é aquela coisa toda romantizada, né? Ou seja, a atitude, exatamente. Então, quando é que eu sei que eu me arrependi de verdade? É quando só ali que eu fico triste também, é lógico, né? Eu sinto primeiro isso, mas não é o arrependimento. O arrependimento é quando, depois daquela tristeza que eu senti por ter errado, eu tomo a atitude de ir para o outro lado, para outra direção. Ok? Tem mais a ver com uma atitude do que com emoção e sentimento. Certo? Tem gente que chora, né? Me perdoa, Aline, eu tô arrependido, e aquele show, mas ela não muda a atitude, então ela não se arrependeu. Tá bom? É mais uma mudança. Ok? Então vamos lá, dando seguimento aqui, ainda na palavra impureza. Boa noite, Flaviano. Dando seguimento aqui na palavra impureza, o interessante é que a impureza, né, esse termo catarsia, ele também tem a ver com a questão, ele pode ser escondido. Por exemplo, se eu for uma pessoa impura, eu posso simplesmente me esconder dentro da igreja, ou me esconder em qualquer lugar e continuar sendo impuro, porque é algo que está ligado, que está abrangendo
todo o meu ser. Então eu posso me esconder por trás de algumas qualidades naturais que eu tenho. Então existem pessoas que são impuras, mas que escondem o seu pecado. E às vezes elas escondem por causa da opinião dos outros, né? Por causa que é uma indecência tão grande que ela acaba deixando isso escondido. Ela não expõe, né? A questão da impureza, da imoralidade sexual que o Flaviano falou, tem essa possibilidade da pessoa ser aquilo, amar aquela obra, mas às vezes você nem sabe. E por isso que a gente vê às vezes um pedófilo, um estuprador, ou alguma coisa desse tipo, e a gente, quando vai ver, as pessoas comentam: não, mas aquela pessoa era de confiança, aquela pessoa era da minha família, aquela pessoa era isso, era aquilo, porque muitas vezes esses comportamentos, eles podem facilmente ser escondidos, ser camuflados, né? Então isso também é um perigo muito grande, né? Uma pessoa viver essa vida, para ele e para quem está à sua volta, ok? E vamos ver aqui sobre o uso dessa palavra, né? Porque o interessante, eu até gostei quando o professor Assis trouxe aqui, ele falou de outras pessoas que usavam a palavra, e eu achei interessante e quis trazer para vocês também. O uso desse termo, a catarsia, ele começou no mundo físico, mas ele não se limitou só ao mundo físico. O termo acatarsia, ele foi utilizado também em outros níveis da vida. Foi no mundo físico, no mundo ritual e cerimonial e também no mundo moral. E a gente vai ver os três aqui rapidamente, tá bom? Pronto, Aline. A impureza, ela tem vários aspectos, como da aula anterior. Isso mesmo. Só que ela ainda se torna pior, digamos assim, porque a imoralidade sexual se restringia só à parte sexual. O cara era imoral sexualmente, mas ele talvez em outras áreas ele não era impuro. Agora, a impureza, ela abrange todo o ser. O cara que tem a impureza, Aline, ele é depravado, ele é totalmente contaminado em todas as áreas. É aquele cara que, por exemplo, você não pode falar nenhuma palavra, uma frase, que ele já está tão impuro, ele já está tão sujo, que ele vai levar tudo para outro sentido. Ele é totalmente contaminado, não só na relação sexual em si, mas até nos pensamentos. Tudo ele consegue fazer um duplo sentido, tudo ele consegue fazer levar para o lado ruim. Não só do sexo, pode ser também em outras áreas, em outros assuntos, certo? É aquele cara que qualquer coisa, quando passa pela mente dele, se transforma em algo impuro, se transforma em algo ruim, em relação a qualquer coisa. É aquele cara que pode ver uma oportunidade ali, dele roubar, por exemplo, algo de alguém. Talvez ele não estava com aquela intenção, mas quando ele ouviu alguma coisa, ou ele viu alguma oportunidade, imediatamente a mente dele já conseguiu fazer aquilo ali virar algo impuro, e ele, vou pegar isso aqui, porque ele tem essa habilidade ruim de já fazer isso, né? Não só o sexo, ele é totalmente sujo. Então a impureza, ela faz o cara ser impuro em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Não sei se vocês conhecem, né? Mas tem gente que tem prazer em mentir, né? Por exemplo, tem algum assunto que ela vai falar e que não precisava nem ela mentir, mas ela mente só para poder mentir mesmo, né? Nem precisava ela mentir, se ela falasse a verdade não ia dar em nada, ia ser tudo direitinho, mas ela vai dar uma acrescentadazinha, né? Só para poder ter uma mentirinha. Tem gente que tem prazer nisso, então é uma pessoa impura. As pessoas impuras, as pessoas que amam essa obra da carne, elas vão conseguir gerar tudo de ruim em qualquer aspecto, em qualquer âmbito, em qualquer ambiente. Não só no lado da sexualidade, mas em qualquer coisa, tá bom? E essa palavra, ela foi usada em 3 níveis, né? Como eu disse, no nível físico, no ritual e no nível moral. E a gente vai ver como é que ela foi usada e qual o sentido dela nos 3, para que a gente possa entender ela naquela época, tá? Naquela época, até mesmo antes de Cristo, não só depois de Cristo, porque esse termo ele já foi muito usado antes de Cristo. É verdade, a cara não treme. Vamos lá. Primeiro sentido da palavra, né? Quem tiver com caneta e papel aí. Sentido de sujeira física e material. Então, quando você vê essa palavra na Bíblia, impureza, que é o termo grego akatarsia ou akatarsia, ok? O primeiro sentido que ele era usado, até mesmo antes de Cristo, era para se referir a algo sujo fisicamente, materialmente.
Só um parênteses aqui para me ver o que o Armando está dizendo. Impuro nos negócios, mentira, maldade, difamando, calúnia. Isso mesmo, ele é impuro em tudo. Ele é impuro em tudo, né? É aquele cara que é aquele cara, né, que a gente pode dizer, eu vou dizer isso de mim mesmo para não falar dos outros, né? Mas quando eu chego às vezes para orar ou para pregar, né? Eu costumo até dizer assim para o Senhor, né? Em oração e na igreja, né? Irmãos, ou então Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, porque eu não presto para nada. Eu de fato não presto para nada, então eu preciso que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guie nos seus caminhos, porque por mim mesmo eu não presto para nada. Então o cara impuro é esse, não presta para nada. Só que além dele não prestar para nada, ele ama isso, né? Diferente do cristão convertido, que ele pode até não prestar para nada, mas ele ama depender do Senhor, e aí em Cristo ele passa a andar no Espírito, né? Então vamos lá, o primeiro sentido dessa palavra é sujeira física e sujeira material, né? Eu vou ler aqui algo que eu anotei, ó. Nos papiros, por exemplo, num contrato a respeito de transferência de uma propriedade de uma casa, isso aí o Armando vai ficar ligado, viu, Armando? Que é coisa de imóveis. Vamos lá. Nos papiros, por exemplo, num contrato a respeito da transferência de uma casa ou de uma propriedade qualquer, o inquilino que está de saída, ele se compromete a deixar a casa limpa de toda e qualquer sujeira. Isso lá na época, né? Já antes de Cristo já tinha isso, né? Já tinha esses contratos, principalmente na Grécia. E aí, nesses contratos, né, havia uma cláusula que dizia: olha, o inquilino que está saindo da casa, que está deixando a casa, ele se compromete, o cara assinava: me comprometo quando eu sair deixar tudo limpo, livre de sujeira. E a palavra usada nesses contratos era justamente a palavra acatarsia, que é referida como uma obra da carne, como uma sujeira. Ela era usada também para mostrar essa sujeira que fica na casa, né, que fica no chão, nas paredes, no teto, entendeu? Então é algo que era usado para isso, né, esse termo, para demonstrar sujeiras materiais e físicas em todo o lugar, ok? Portanto, nós podemos dizer que a catarsia é uma imundície no sentido físico, tá legal? O segundo sentido que ela era usada, pessoal, era no sentido de ritual e cerimonial. No Antigo Testamento é em hebraico, mas se você pegar o Antigo Testamento em grego, que existe, você vai perceber que essa palavra ela aparece mais ou menos 20 vezes só no livro de Levíticos. Só no livro de Levíticos aparece mais ou menos umas 20 vezes. E todas elas se referem à impureza. A impureza do ritual, né, das cerimônias que eram feitas pelo povo de Deus lá em Levítico no Antigo Testamento. Vocês sabem, meus irmãos, que o livro de Levítico ele traz muitas orientações a respeito de como se cultuar a Deus na cultura judaica, né, de como realizar o culto ao Senhor dentro do tabernáculo, né, como eles iriam fazer. É um livro que traz todas as recomendações, porque o povo já estava se preparando ali para ficar na terra prometida. Então traz como se fossem as leis ritualísticas do povo, certo? E aí, nesse livro, tem mais de 20 ocorrências só neles com essa palavra, acatarsia, impureza, tá? Se referindo a uma espécie de sujeira, uma espécie de impureza que fazia com que a pessoa ela ficasse separada, ela ficasse impedida de se chegar na presença de Deus, certo? Vou ler aqui para vocês dois textos rápidos. Em Levítico 20, versículo 25, diz assim, ó. Atenção que agora é o texto, hein? Agora é a palavra de Deus. Levítico 20, versículo 25, diz assim, ó. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei por serem eles impuros. Ou seja, essa palavra aqui, pura, aliás, impura e impuros no final do versículo, está se referindo aos animais que eram considerados impuros, né? Ele dá a lista dos animais que eram considerados impuros e que não podiam, o homem não podia ter
esses animais para fazer, por exemplo, sacrifícios e nem para comer também. Tá legal? Então, em Levítico 18:19 também diz algo interessante. Levítico 18:19 diz assim, ó: não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Ou seja, isso não quer dizer que nesse período da mulher ela não pode ir à igreja. Não é isso, não entendam isso. Estou falando dentro do contexto da religião judaica, do Antigo Testamento, na formação daquele povo, aquilo era tido como uma impureza. E aí, esse estado que a mulher ficava no período menstrual também fazia ela ser considerada assim, como alguém impura. E por isso ela também não podia se aproximar nos momentos dos cultos, né? Lá do tabernáculo, dentro do ritual judaico, tá? Dentro desse contexto, ok? E Levítico 22:3 diz assim, ó: avise-lhes que, se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Esse texto se refere quando uma pessoa ela está em total condição de não poder se aproximar de Deus. Ou seja, exatamente, Aline. Ou seja, nós percebemos aqui que dentro da cultura de Israel, o ritual e as cerimônias, elas tinham essa palavra impureza como algo que lhe proibia de entrar na presença de Deus, ok? Então a impureza, gente, no contexto judaico, e tem muito a nos ensinar, é algo que nos impede, é um impedimento, é um obstáculo para que eu possa entrar na presença de Deus. Então se você, meu irmão, quer entrar, experimentar, sentir a presença de Deus, e você está praticando e ama praticar a impureza em todas as áreas da sua vida, você ama isso, ama ser impuro, eu tenho só uma coisa para lhe dizer: você não vai conseguir sentir e nem experimentar a presença de Deus, porque a impureza te torna distante e te separa da presença de Deus. Isso mesmo, todos esses pensamentos aí, todas essas palavras aí que o Hermano colocou, tá tudo ok aí. Então, portanto, eu posso dizer que a impureza em relação ao ritual e à cerimônia, né? É aquilo que torna impossível a pessoa entrar na presença de Deus. Então isso, meus irmãos, é muito sério. Alguém impuro, alguém que segue esse caminho, é alguém que não vai sentir a presença de Deus. O cara quer sentir, a mulher quer sentir. De fato, eu falei que tem pessoas que vão estar dentro da igreja, no meio de nós, mas ela diz: eu não sinto não, aqui não tem não a presença de Deus. Aí ela vai para outra igreja, e ela, aqui também eu não sinto não, senti no começo, mas agora eu não sinto mais. Nós não sentimos a presença de Deus quando algo nos impede. Porque Deus ele é espírito, mas ele sempre está presente. Então, para sentir a presença de Deus, nós precisamos nos purificar. E nós nos purificamos nos afastando das obras da carne e seguindo o caminho de santidade, andando no Espírito. No final, eu vou dizer para vocês o que é isso, andar no Espírito, tá bom? Então, portanto, é tudo aquilo que nos afasta de Deus, a impureza, tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Deus. E em terceiro lugar, essa palavra, impureza, no grego, a catarsia, ele era usado também no sentido moral, certo? Lá no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10, diz essa palavra que está lá, eu não vou ler para não se estender muito, né? Porque eu já li bastantes textos, mas lá no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10, essa palavra ela era usada para mostrar a impureza moral que estava destruindo o povo de Israel, tá bom? Então, lá em Miqueias, o povo está se destruindo. E o que estava destruindo ele? Era justamente o fato deles estarem vivendo uma vida impura. Essa palavra é usada em Miqueias 2:10, tá? Esse contexto. E em Provérbios diz assim, ó. Provérbios diz: regozija-se em todas as coisas que Deus odeia, e é arruinado em razão da impureza da sua alma. Ou seja, lá no livro de Provérbios, eu não anotei aqui a referência exata, mas diz que a pessoa impura, ela se regozija, né, nessas coisas, se regozija em todas as coisas que Deus odeia, mas de contrapartida ela é arruinada em razão da impureza da sua alma.
Ou seja, o ser humano, práticas cotidianas, a questão é como proceder diante delas. É verdade. Então, o livro de Provérbios está falando a respeito de um tolo, né, de alguém que é tolo, alguém que ama isso, mas que isso que essa pessoa ama, na verdade é algo que Deus odeia e por causa disso está destruindo a alma dessa pessoa. Um grande pensador político, né, mas não é do nosso tempo, tá? Não se preocupem que eu não vou causar polêmicas, tá? Não vou falar de A e B, beleza? Mas é um cara que foi um grande pensador e um grande político na Grécia, né, chamado Demóstenes. Tá aí uma boa opção para colocar o nome dos filhos de vocês, né? Demóstenes, ele usou essa palavra, eu vou ler aqui para vocês. Ele usou acerca de um homem que perjurou atrevidamente para lesar um amigo e que finge com hipocrisia ainda ser amigo dele. Ou seja, aqui representa uma depravação moral que dá nojo, né? Demóstenes escreve em um dos seus escritos que existia um homem na época dele que ele fingiu, né, ele perjurou atrevidamente para lesar um amigo dele, né? Ele fingiu ser amigo desse cara, mas esse fingimento dessa amizade foi só para ele conseguir lesar o cara em algum setor da vida, que ele não explica, eu não li o texto todo dele, só li esse parágrafo, mas ele depois, com hipocrisia, ainda fingiu ser amigo dele. Ou seja, explicando melhor, que eu acho que eu não consegui usar bem as palavras, é alguém que chegou para você fingindo ser seu amigo, mas por trás ele estava fazendo algo para te lesar, para te atingir, e depois conseguiu te atingir, conseguiu te lesar e ainda continuou como teu amigo. Entendeu? Então é uma expressão usada por esse pensador, por Demóstenes, que fala que isso é algo que dá nojo no ser humano. E eu acredito que sim, meus irmãos. Eu acredito que alguém impuro, alguém que ama a impureza, deve viver com as pessoas ao seu redor sentindo nojo dela, né? Quem aqui não vai ter nojo daquela pessoa que a sua mente, tudo da mente dela gira em torno de impurezas, em torno de maldades, em torno de coisas ruins? Por exemplo, você tem um amigo, né, alguém do seu convívio, e tudo que você falar aquela pessoa leva para o lado errado, leva para o lado mal, a mente dela é tão suja. Vou dar um exemplo aqui de alguém que tem a mente tão suja que nem dentro da igreja, nem dentro do ambiente religioso e que, entre aspas, né, a pessoa acha que é ali que está realmente a presença de Deus, nem ali a pessoa está tão impura, ela ama tanto essa obra de impureza, de pecaminosidade, que nem ali ela consegue fazer com que a mente dela se purifique, nem ali. É uma pessoa que o pastor pode estar lá na frente lendo a Bíblia, e vocês sabem disso, né? Desculpe se eu estiver sendo um pouco duro, mas eu acho que isso é real. É uma pessoa que ela está ali sentada, o pastor está pregando, e o pastor vai ler lá o livro em que Jesus está sendo batizado, nosso Salvador, nosso Senhor, está sendo batizado por João Batista para simbolizar o início do seu ministério. Aí Jesus está lá e diz que o céu se abriu e desceu ali o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre Jesus, e ali é o início do ministério de Jesus. Essa pessoa tem a mente tão suja que ela ouve essa palavra e ela já consegue levar para um lado pejorativo, ela já consegue não pensar não no texto em si e na grandeza espiritual que o texto representa, mas ela consegue levar para um lado, por exemplo, de pejorativo de sexualidade ou alguma coisa desse tipo. É uma pessoa que leva tudo no duplo sentido, até mesmo em ambientes assim, né? Então, de fato, é alguém que dá nojo de você conviver do lado de uma pessoa dessa, certo? Portanto, há 3 ideias da palavra impureza, há 3 ideias da palavra acatarsia ou acatarsia no grego, né? De acordo com o que nós acabamos de ver aqui. Vou falar as 3 para vocês. A primeira, os três ideias. A primeira ideia é a qualidade daquilo que é maculado e sujo. É um tipo de mente que é poluída em si mesma e que polui tudo quanto passa por ela. Pode reduzir a ação mais nobre a um motivo vil e pode macular as coisas mais puras com uma zombaria obscena. É o que eu acabei de falar aqui, né? Essa primeira ideia. Alguém que qualquer coisa ela consegue zombar de forma obscena.
A segunda ideia que esse termo nos leva é de uma certa qualidade repulsiva, desperta nojo em qualquer pessoa decente que olha para ela. Eu acho que também já deixei claro isso aqui, né? Não precisa nem eu esclarecer mais. E a terceira ideia desse termo é a ideia daquilo que separa o homem de Deus. Ou seja, então, se a gente pudesse definir um conceito aqui, tudo para impureza, a gente poderia dizer que é uma qualidade que identifica alguém que é sujo em sua totalidade, né? Sujo fisicamente, mentalmente, espiritualmente, nos seus pensamentos, em tudo, e que produz essa sujeira para externar isso, né? Ela transforma isso em atitudes, não só em pensamentos, e ela também é alguém que está com algo que a separa de Deus. Tá bom? Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha a palavra que Jesus usa: puros, que é o contrário de impuros. Pureza, que é o antônimo, né? Contrário de impureza. Jesus diz que são felizes aqueles que vivem de coração puro, porque eles verão a Deus. Mas quem é o que vive de coração puro? Lá no começo da aula, na introdução, eu disse que na lista das obras da carne existem coisas que talvez eu e você cometamos, né? Mas lembra que eu disse e deixei bem claro lá? A diferença é os que amam as obras da carne e não se separam delas, e os que cometem erros, mas dependem de Deus em arrependimento. Então, aqui, quando Jesus fala sobre os bem-aventurados, são os puros de coração, porque eles verão a Deus, o pecador que se arrepende, ele nunca sentirá que está muito longe de Deus. Mas o pecador que se gloria na sua impureza cria uma barreira entre si mesmo e Deus. Ou seja, Jesus está simplesmente dizendo que os puros de coração são aqueles que se arrependem. Lembrando do que a Aline perguntou lá no meio da aula sobre arrependimento. Os puros de coração são aqueles que até cometem o erro, até caem naquele erro, mas eles não vão ficar o tempo inteiro naquele mesmo erro. São pessoas que cometem aquele erro, mas elas lutam contra aquilo. Por isso, o apóstolo Paulo vai falar de uma guerra do espírito contra a carne. Nesse contexto de Gálatas 5, né, o contexto ao redor desse capítulo, a gente vai perceber que Paulo sempre está falando sobre essa guerra da carne contra o espírito, né, mostrando que o ser humano ele tem ali uma linha onde ele está andando, mas que existem duas forças, né, que hora ele está sendo puxado para um lado, hora ele está sendo puxado para outro, ok? Mas há essa guerra, tá bom? Então são aqueles que se arrependem, que vivem em uma vida de arrependimento, são os puros de coração. Perfeito, Ricardo. E como sair da impureza, meus irmãos? Né? Nós acabamos de ver aqui uma boa introdução, eu acredito. Nós vimos também os pontos para conceituar a impureza, mas como sair da impureza? Como sair da impureza? Não é verdade? Então eu vou dar aqui 4 pontos que nos ajudarão a isso, certo? O primeiro, lembrando que a impureza é a contaminação geral, né? Então se você entende isso, né? A gente conceituou aqui que a impureza é aquela contaminação geral, que o homem está sujo, podre totalmente, certo? Lembra daquilo, não presta para nada, né? Então, como sair dessa situação? Como sair dessa impureza? Primeira coisa, Mateus capítulo 6, versículo 22, diz assim, ó: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Vocês conhecem esse texto, né? Com certeza. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, alguém que está em trevas, em uma impureza total, o primeiro passo que ela tem que fazer, se ela tem desejo de sair da impureza, é olhar para Deus. Olhar para Deus e manter os olhos em Deus. Porque, como o próprio texto diz, os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, os olhos é o que ilumina o corpo. A candeia era a lamparina. A candeia era aquilo que as pessoas usavam antigamente, quando não tinha energia elétrica, né? E aquilo era que iluminava a casa. Tanto é que Jesus, em outro texto, diz assim: para que serve a candeia se for para botar debaixo da cama? Não serve para nada. A candeia tem que colocar onde ilumina. Então os olhos, eles são a candeia do corpo. É os olhos que iluminam o corpo.
E aí eu faço aqui, abro um parênteses para falar um exemplo. É como se aquilo que você olhasse, aquilo que você mantesse os seus olhos, fosse aquilo que te desse energia. Aí eu comparo até um carregador de celular, né? Você coloca o carregador do celular aqui na tomada, coloca no celular, para que o celular tenha energia, continue iluminado e funcionando. Da mesma forma são nossos olhos. Onde nós mantermos os nossos olhos é aquela carga que vai servir como energia para o nosso corpo. E que energia é essa? Onde é que nós estamos colocando esses nossos carregadores, né? Esses nossos olhos? São em Deus? É na luz para que nós sejamos iluminados e puros? Ou nós estamos colocando esses olhos muitas vezes somente em coisas que nos trazem impureza? Então talvez, se você é impuro, não tenha vergonha disso. Não precisa você expor para as outras pessoas, mas você deve se ajoelhar e se colocar diante de Deus. E primeiramente eu vou dizer para vocês por experiência própria, porque quem está falando aqui para vocês é alguém que também foi totalmente impuro em tudo. Eu não tenho vergonha, foi totalmente impuro em tudo. E como é que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que olhar para Deus. O primeiro passo, a gente tem que olhar para Deus. E como é que olha para Deus, Diego? Você fica aí só dizendo olhar para Deus, olhar para Deus. Eu vou sair de casa hoje aqui e vou ficar olhando para o nada, não vejo? Não. Nós olhamos para Deus em Sua palavra. Nós olhamos para Deus lendo todas as obras que Ele tem feito ao longo da história do seu povo. E aí, conforme nós vamos olhando para a Sua palavra, conforme nós vamos percebendo a Sua ação na vida humana, na criação e em todas as conversões que nós percebemos na Bíblia, conforme nós vamos vendo a ação de Deus sobre a sua criação, nós estamos olhando para Deus e estamos nos enchendo da palavra de Deus. Nós podemos, por exemplo, ouvir uma pregação. Não é obrigado só olhar. Nós podemos olhar lendo, nós podemos ouvir uma pregação, podemos ouvir louvores. A música, gente, ela tem um poder de entrar e de mexer com as nossas emoções. Se você quiser fazer uma experiência, você escute músicas, escute uma música, por exemplo, que vai te fazer lembrar de coisas do passado que não era a sua época de cristão. Como aqueles sentimentos, aquelas emoções começam a se aflorar. Então, a música tem esse poder. Então nós podemos ouvir louvores que falam da Bíblia, não louvores que falam do homem, né? Que são louvores aos homens, que tem muitos aí. Mas louvores que falam a palavra de Deus, que falam sobre as obras de Deus, que falam sobre a natureza de Deus. Porque isso é uma forma de você estar se enchendo da palavra e olhando para Deus, e enxergando Deus. Não tem outra maneira de você ver Deus, manter os olhos em Deus, se não for olhando os seus feitos na palavra dele. Porque a única maneira que ele deixou para se revelar foi a sua palavra. Então nós precisamos olhar para a sua palavra e, observando Deus, olhando para ele, a gente dá o primeiro passo para ir se purificando, tá? E aí depois a gente precisa não só olhar, a gente precisa falar, né? Não está só aqui, mas está também aqui nos meus lábios. A gente precisa falar da palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, aí nós estamos começando também a nos purificar. Uma vez que nós olhamos para Deus, nós estamos começando a deixar entrar a pureza em nós. Mas quando nós começamos a falar, nós já estamos também espalhando ela. E assim nós nos tornamos mais puros, podem ter certeza. Olha o que diz em Efésios, capítulo 4, versículo 19. Aliás, capítulo 4, versículo 29. Diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, a palavra de Deus nos orienta a não usarmos palavras que vão agredir, que vão humilhar, palavras que vão fazer mal ao outro, mas que nós deixemos para sair da nossa boca, para nós falarmos somente palavras que venham abençoar, que venham conceder graça aos outros. Então, que palavras são essas, irmãos? Que palavras são que não vão ofender, que não vão degrinir? São palavras contidas na palavra de Deus. Embora eu entenda que a palavra de Deus muitas vezes vai confrontar a prática da vida de muitas pessoas, é lógico. Mas existe uma maneira de você falar essa palavra em que ela não seja vista como talvez um preconceito ou talvez uma agressão. Existe uma maneira de você falar e que a pessoa se sinta amada.
né, e se sinta abençoada e agraciada. Mas não é a intenção da aula aqui, não é sobre evangelismo, né? Mas simplesmente dizer para você que você precisa olhar para Deus para se manter puro, para se purificar. No caso, se você é impuro, você precisa olhar para Deus, começar a olhar. E quando você começa a fazer isso, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, você não sente que vai fazer efeito, porque você está sujo, você está muito contaminado. E como eu disse para os irmãos, eu falo isso porque foi o que eu passei, é uma experiência própria. Você está sujo, você está depravado, está caído totalmente no mal e no pecado. Então, você vai ler ali o primeiro texto e talvez você ache que não fez nenhum efeito, mas é que você está muito sujo. E aí, conforme você vai lendo, aquilo vai clareando os seus olhos, vai purificando o seu coração. Amém? Então, olhar para Deus. Segundo, falar da palavra de Deus. Não é só olhar, mas falar dela. Certo? Um exemplo que eu poderia dar para vocês em relação a falar, além de falar propriamente dito, é orar, né? Você, quando está falando com Deus, você pode, lendo a Bíblia, você ir orando sobre aquilo que você leu, né? Eu, por exemplo, essa semana eu estava lendo sobre a traição de Jesus, né? Judas traindo Jesus, entregando ele. E aí eu comecei a orar falando sobre aquele texto, comentando daquele texto em oração a Deus. Então você pode orar falando da palavra dele, falando com ele. Isso é uma maneira de você se purificar através de falar a palavra. Você pode simplesmente ouvir louvores e depois cantar os louvores. Você pode ouvir pregações e depois bater um papo sobre as pregações ou tirar dúvidas com alguém, como vocês fazem aqui, mandando perguntas. Isso tudo que a gente está fazendo agora é uma maneira de nós nos purificarmos. Tenho certeza que a gente sai dessas aulas melhores, não é verdade? Pelo menos nas que eu assisto eu saio melhor. Não sei se na minha a galera sai. Mas deixa eu só colocar aqui, eu fui falar de carregador, o celular que decidiu me avisar que está descarregando. Eu vou ter que segurar ele aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para Deus, falar da palavra de Deus e, em terceiro lugar, fazer a vontade de Deus. Tá vendo aí, Aline, a questão da atitude que vocês colocaram lá no começo da aula, no meio da aula? Não é só olhar para Deus, não é só falar. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, tem muita gente que até fala, né? Fala até demais. Mas é fazer, é praticar a vontade de Deus. É fazer e praticar a vontade de Deus. E o que é praticar a palavra de Deus? Imitar a Cristo. Praticar a palavra de Deus é imitar a Cristo, meus irmãos. Certo? Eu lembro que, não lembro a referência, né? Porque eu não anotei aqui, eu nem pensava que ia falar isso agora, mas veio à mente. Mas eu lembro de alguns textos. Por exemplo, lá em Marcos tem um texto, que eu não lembro o capítulo agora, eu acho que deve ser o capítulo 9, onde traz, olha aí, ó, eu não lembro o texto, entrou uma pessoa que sabe, olha aí, pastor João Eduardo, brincadeira, viu, pastor? Então, tem um texto em Marcos e em outros evangelhos que vai falar a respeito da transfiguração. Se eu não me engano, é isso aí, Aline, se eu não me engano é capítulo 9 de Marcos, se eu não estiver enganado. Mas vamos lá, para frente. Jesus ele sobe ao monte e chama 3 de seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João. E lá ele monta ele faz a transfiguração, né? Onde eles vão ver Elias, né? Vão ver a transfiguração, né? Jesus faz a transfiguração para eles verem alguns personagens muito importantes na história judaica. E o interessante é que quando termina a transfiguração, irmãos, os discípulos não querem mais descer do monte, né? Eles dizem assim: Senhor, nós estamos aqui na tua presença, é melhor a gente armar aqui umas barracas. Arma uma barraca para ti, uma barraca para mim e uma barraca para o outro, e a gente fica aqui e pronto. E por que eles fizeram aquilo? Por que eles sentiram essa necessidade? Obrigado, Ricardo. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham visto eles tinham sentido algo que nós só vamos poder sentir de maneira total na eternidade. Só vão sentir isso na eternidade. Então eles sentiram um pouco do que será a eternidade. E eles já ficaram com vontade de não descer mais para a realidade lá. Que eles eram ficar o tempo inteiro na presença de Deus, porque eles viveram um momento de pureza. Então, meus irmãos, que nós possamos querer viver esse momento de pureza sempre em nossas vidas, tá bom? A aula já está terminando, só falta 20 segundos. Então, mas deu tempo eu passar todos os pontos que eu anotei, né? Eu só ia discorrer um pouco mais aqui, mas foi o suficiente, eu creio. E que Deus abençoe vocês, que nós continuemos nessa e aguardo vocês na próxima aula segunda-feira, tá? Graça e paz.